que era o seu maior desafio que você tinha no seu negócio, que você se lembra e poderia dizer: "Bom, era isso"? Faturar, porque eu já tinha um perfil, se eu não me engano, eu entrei, eu tinha 12, 13 mil seguidores, já tinha feito muita coisa na internet. Na época lá da pandemia, tudo dava certo, e depois começou a nada mais dar certo. Então eu gastava dinheiro, tudo, estratégias e tudo, e nada começou a dar retorno. Então eu tinha um perfil relativamente grande, que eu julgo bonito, então fotos boas, profissionais, um conteúdo que eu julgo de qualidade, mas mesmo assim eu não conseguia faturar, então Uhum. difícil. Eu me lembro bem que quando você chegou, seu perfil era bem grande mesmo, e eu lembro inclusive que você tinha recém rodado uma estratégia, que eu acho que era uma coisa de sala secreta, alguma coisa assim, investido em Isso, tráfego pago, estava com gestora de tráfego e tudo isso, e a coisa isso. não tinha ido do jeito que você Não, esperava. gastando assim 1.500 com a gestora, mais uns 2, 3 mil de anúncio. E assim, na primeira sala secreta eu ainda consegui fazer acho que umas vendas, o resto não consegui mais, e assim, não ia. E o custo estava alto, né? Se juntar o tráfego mais a gestora Uhum. sem faturar, acabava que não estava fazendo sentido. Entendi. E qual foi a principal mudança ou ajuste, reestruturação que a gente fez que você considera que aí começou a virar um pouquinho o jogo? Ah, sim, um diferencial que eu vi em você, que eu já tinha visto no mercado do marketing digital, eu já passei por muita gente, né? Muita gente nos cursos, no dia a dia, até gente grande. Eu comecei a ver, disse, cara, esse pessoal não sabe do mercado de terapia. Então pode ser o que funcione, como outras mentorias que eu fiz, que a mentora era da área de posicionamento. Uhum. E ela tinha realmente bagagem para conduzir outras mentoras de marketing, de branding, de posicionamento, mas é diferente. Terapia é diferente, desenvolvimento pessoal é diferente. Então, assim, eu já estava sentindo isso. Eu disse, cara, essas pessoas não estão sabendo lidar com o meu nicho. E eu não tinha ainda a bagagem para poder dizer, ai, não, eu estou errando nisso, nisso, nisso. Como você está dentro do nicho, você acaba às vezes ficando cega, né? Uhum. E eu disse, não, é isso que eu preciso. Eu preciso de alguém que me dê um olhar para as terapias, para esse mundo terapêutico, porque é diferente. E tudo que eu vinha seguindo, ai, sala secreta, eram tudo estratégias já engessadas de outros nichos que eu estava adaptando para o meu. Uhum. E o que eu senti que fez diferença são coisas sutis, mas que fazem toda a diferença. Como naquele bate-papo que a gente teve, que eu estava fazendo um anúncio, empreendedoras, desbloqueia o seu faturamento fazendo um desbloqueio emocional. E você falou, ninguém quer um desbloqueio emocional. Sendo que eu, como eu sou terapeuta, eu sei da importância, eu acho que as Uhum. pessoas querem isso. Então, esse linguagem, essa adaptação, essas coisinhas que parecem ser bobas, mas é nos detalhes que está a diferença, porque o grosso eu já tenho, eu já sei a Uhum. estratégia macro, mas são esses detalhes que eu que estava passando despercebido por mim. Então, essas coisas da terapia que eu acho que fez diferença. Perfeito. E em termos de resultados concretos, o que que aconteceu nesse período dentro do programa, aplicando aí o que eu direciono dentro da metodologia que eu nomeio como Therapscale, dentro do programa Jade, de formas concretas, o que que você consegue colocar, listar mesmo, o que que aconteceu? Ah, eu consegui fazer um caixa bem legal, então imagina para quem não estava faturando nada, depois eu comecei a faturar um pouquinho mais, um pouquinho mais, e eu resolvi criar um produto para vender para as pessoas que já eram da minha base. Então, eu tenho uma base, não é grande, mas as que eu tenho uma base fiel de seguidoras, de alunas, e eu resolvi criar uma formação para essas mulheres, para se tornarem mentoras de mulheres. E no primeiro mês eu faturei 24.700. Tem nada de tráfego, né? Sem zero tráfego, só na estratégia, na estrutura, no 1 a 1, conversando, entregando, que esse foi o meu recorde no digital. Eu nunca tinha faturado, nem na pandemia, que as coisas eram mais fáceis, né? Digamos Uhum. assim, eu nunca tinha faturado esse número. E esse foi um mês muito, muito legal. Ótimo, perfeito. E agora a gente está olhando para um segundo momento, ou talvez até um terceiro momento do seu negócio, que você está fazendo alguns ajustes aí também, implementando então alguns funis, por exemplo, para escalar e coisa do tipo, e isso faz parte, tá, do processo como um todo. É justamente por isso que eu gosto de trazer a ideia da escada de crescimento. A escada de crescimento ela é para as pessoas que chegam no nosso negócio, mas é também para nós. Muitas das vezes é olhar e falar assim, bom, agora posso dar um próximo passo, eu posso ir para o próximo degrau. Se eu puder acrescentar mais uma coisa, Claro, se claro. uma coisa que eu também me veio agora que fez toda a diferença para mim, era o tráfego.
eu já sou da área de marketing, então assim, eu já me arrisco a fazer muita coisa. Uhum. Escrever, eu faço design, se for uma coisa básica, assim, eu uso Canvas, vou me adaptando ali, até páginas O de design do vendas. seu perfil é você que faz, né? E é super bonito. Isso, e não é nada complexo, mas é algo Uhum. assim, ok. Páginas de vendas, eu mesmo dou, se for algo mais simples, eu mesmo faço, mas eu nunca tive coragem de fazer tráfego. Então, a única coisa que eu tive desde o início do digital foi gestor de tráfego. E eu sempre paguei, já levei, nossa. Pessoal meteu o dedo assim, sem dó, já gastei assim, de um lead vinha R$ 200, assim, umas coisas muito loucas, e eu sempre tive medo de fazer tráfego. Ai, não, porque eu não conheço, é porque o gerenciador e tudo, e ficava com medo. E quando eu dispensei a minha gestora, eu estava quase contratando de volta. Mas aí você começou os tutoriais de tráfego e, cara, hoje eu tranquilamente conduzo o tráfego do meu negócio. Não sou um especialista, mas assim, faço o que precisa ser feito. E os tutoriais, como eu estava fazendo de ontem, do Metafunil, ia fazendo, acompanhando o seu vídeo, muito explicativo, muito simples, muito fácil. Então, eu ia acompanhando, dá um trabalhozinho, né, porque é muito, muito detalhe, Uhum. mas a forma como você me ensinou, hoje eu tranquilamente faço do meu negócio. Eu até falei pro meu marido que antes a gente fazia para ele também. Ele disse: Olha, agora a gente nem precisa de gestor para você, viu? Eu mesmo toco o pau e faço tranquilamente. Então, eu acho que esse foi também um grande aprendizado que a tua mentoria me proporcionou. Eu tomar o controle do tráfego, que antes para mim era um bicho-papão. Isso, e ao Hoje, mesmo tempo, é um grande gargalo do nosso negócio, foi até por isso que eu assumi, né? Eu sempre falo para vocês, já passou aqui pela minha empresa 12 gestores de tráfego. 12. Torrei muita grana, porque daí tinha um que vinha, não, porque eu sou especialista, aí ele cobrava caro, cobrava comissão e torrava o meu dinheiro. Então, assim, muito, até o ponto que eu parei e falei, peraí, ainda tem um bloqueio acontecendo aí, na Sirlene, terapeuta, empresária, e aí em relação ao tráfego. Vamos olhar para isso com mais leveza? E foi quando eu comecei a aplicar, assumir aqui, comecei a dar mentoria para vocês, e hoje eu estou exatamente como você. Hoje eu penso no tráfego, eu rodo tráfego direto para a página de vendas, que são os meus perpétuos, né? Eu faço as campanhas internas, metafunil agora implementando e passei para vocês. Então, tudo que eu faço hoje, distribuição de conteúdo, tudo, eu venho, aplico aqui, testo, vou e levo para vocês. E é muito mais leve do que eu visualizava. Eu olhava e falava, meu Deus, eu não dou conta de fazer isso. Exatamente o que você trouxe, exatamente. E aí, quando eu quebrei essa barreira minha interna aqui, eu falei, eu tenho que desenvolver isso e aplicar isso e trazer isso para elas também, para poder justamente passar, sabe? Porque eu sei exatamente onde era a minha maior dor. Era no tráfego. Era onde era eu o jogava muito tráfego, dinheiro é. fora. O meu também, tem que pagar alguém fixo, então imagina, o gestor, mais isso, mais aquilo, e antes eu nem olhava as métricas, ah, não, o gestor que olha. Então Sim, eu acho que a gente precisa dominar os processos. Eu não posso ser exatamente. especialista, mas eu preciso Uhum. dominar o processo, e hoje, se um dia eu contratar o gestor, posso te dizer que eu domino o processo. Então foi um É, e grande aí você vai chegar aprendizado. num ponto onde você vai desenhar a estratégia para ele, vai falar assim, executa lá, eu quero assim. Porque daí você tem domínio dos dados. Coisa que eu, por exemplo, lá atrás não tinha, e possivelmente você também não. Porque ele tava falando que era daquele jeito, eu falava, mas não tá funcionando, gente, tá muito caro, não tá trazendo o resultado que eu quero. E ali ficava patinando, sabe? E ficava no escuro ao mesmo tempo, na mão das pessoas. E tomar as rédeas disso, para mim, no meu negócio também foi muito importante, muito mesmo. Que bom que você lembrou disso, obrigada por partilhar, porque realmente é Nossa, algo porque que eu fez quis toda a muito trazer isso para diferença. vocês e ouvir esse feedback seu é muito importante. Eu achei que eu não conseguiria, porque é muitos detalhes, assim, sabe? Eu mexia no gerenciador lá atrás, quando começou os primeiros anúncios, então era muito mais simples, né? Porque era pouca Uhum, opção, mas depois se tornou algo tão complexo. E uma outra grande dor minha, que eu acredito que é por isso que os gestores acabam não dando certo, é porque, primeiro, você tem um gestor com 10, 20 clientes. uhum. E eles entendem de tráfego, eles não entendem de posicionamento, eles não entendem de outras coisas. Então, a De gestora negócio de terapia, principalmente também. a gestora que eu estava antes, ela era gestora da minha mentora. Então, assim, minha mentora fatura seus 200, 300 mil. Então, ela era uma boa profissional. Mas qual é o problema? Eu acho que ela não entendia do meu negócio.